Boa tarde, telespectadores da televisão comunitária e cultural de Pelotas. Estamos em nossos estúdios com o Dr. Wilson Farias, que foi professor, delegado de polícia, promotor de justiça e atualmente tem banca de advocacia. Dr. Wilson Farias, boa tarde. Boa tarde, senhores telespectadores, audiência da TV Cultural Comunitária. Estamos aqui, Odilon, para conversar sobre assuntos interessantes, cujas perguntas sempre feitas por ti são pertinentes e atualizadas também. Dr. Wilson Farias, com relação a Sérgio Moro, que foi o juiz titular da Operação Lava Jato, o que você tem a nos dizer a respeito dele? Como é que é esse caso que ele pode vir a ser preso? Tem alguma fundamentação? Bem, na realidade, quando o então juiz Sérgio Moro, dirigindo a 13ª, se não é equívoco da minha parte, terceira vara da Justiça Federal em Curitiba, né, ele foi o, digamos assim, o juiz titular de uma operação que colocou figuras interessantes, figuras do mundo empresarial na cadeia, políticos na cadeia, e evidentemente que a figura do juiz, principalmente um juiz atuante, que colocava ministros, que colocava empresários, que colocava políticos em geral no presídio através de condenações, arrumou muitas inimizades. A pessoa que lida com isso no dia a dia, ela vai acumulando inveja, acumulando adversidades, uma série de coisas. E agora, entre os inimigos, entre aspas, aparece o ministro Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes foi um juiz, para mim, particularmente, eu sempre entendo que Gilmar Mendes pode até discordar dele, mas é uma pessoa extremamente, eu conheço Gilmar Mendes, é uma pessoa extremamente preparada. Talvez seja, no meu ponto de vista, seja o ministro de mais gabarito que existe no Brasil atualmente. Acontece, olhe bem, que existe uma inimizade entre Moro e Gilmar Mendes desde o tempo da Lava Jato. O Gilmar Mendes combatia filosoficamente a Operação Lava Jato. Ele dizia que os métodos utilizados por Moro não eram republicanos. E agora há pouco, olhe bem, numa festa particular, onde o Moro estava, numa festa junina em Curitiba, uma festinha lá, até envolvia crianças, né? Aquele negócio das festas juninas, prende as pessoas, né? Tudo. E ele disse uma frase que, no meu ponto de vista, ela é infeliz. Ele diz, teria que pagar para sair da prisão o Sérgio Moro, e ele diz brincando assim, então vou usar um habeas corpus, vou pagar, mais ou menos seria essa expressão para o ministro Gilmar Mendes. Acontece, meu caro Odilon, que agora com o celular, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso o que acabou viralizando na internet. E aí, apareceu em todo o Brasil, no mundo, né? E o Gilmar Mendes representou contra ele, junto à Procuradoria-Geral da República, pela prática do delito do crime, de crimes contra a honra. E o Procurador-Geral da República, né? A Procuradoria-Geral da República, através da subprocuradora Lindora, formalizou uma denúncia pela prática do delito de calúnia. Pediu, inclusive, que o Supremo prendesse Moro, né?
e que ele fosse além de ser preso, processado, e ainda insinuou na denúncia, na peça vestibular, né, na denúncia, que ele deveria perder o mandato, ou poderia perder o mandato de senador, porque hoje o Moro é senador, se a pena ultrapassasse a 4 anos. Bem, eu diria, Odilon, fazendo uma análise eminentemente técnica, né, eu diria que o delito de calúnia, né, que é previsto no artigo 138 seguintes do Código Penal, né, tem como objeto jurídico a honra objetiva. Bem, seria atentar contra a reputação da pessoa, né? Bem, acontece que caluniar alguém é fazer uma acusação falsa, tirando a credibilidade de uma pessoa no seio social. Possui, pois, um significado particularmente ligado à difamação. Cremos que o conceito tornou-se eminentemente jurídico, porque o Código Penal, olha bem, exige que a acusação falsa se diga respeito a um fato concreto. E é verdade também, olhe bem, que já existe jurisprudência dos tribunais. O que é jurisprudência? São decisões sistemáticas dos tribunais, que dizem que há entendimento predominantemente na doutrina e na jurisprudência pela não configuração do crime contra a honra, desde que o fato ofensivo ou insulto seja proferido fora de um contexto da específica vontade de conspurcar a reputação alheia ou o amor próprio da vítima. Estariam nesse âmbito, Odilon, e aí é preciso sublinhar as brincadeiras, embora de mau gosto, as narrativas reputadas como simples fofocas. Na realidade, olhe bem, a expressão colocada por Moro foi dentro de uma brincadeira. Evidentemente que no direito civil, dado a viralização desse áudio, ele vai, digamos, ser condenado a pagar uma indenização para os envolvimentos. Agora, no terreno do direito penal, data vênia, como dizem os juristas, né, eu entendo que não se caracteriza o delito, embora exista uma fase de instrução, ou seja, agora existiu a denúncia confeccionada pelo Ministério Público Federal, mais precisamente pela Procuradoria-Geral da República. Vão ser inquiridas, né, testemunhas, vai ser interrogado Sua Excelência, o senador Moro, e depois haverá, digamos assim, parte para memorandos, para alegações finais das partes e, finalmente, uma sentença exarada por um ministro do Supremo, a qual pode ser referendada. Essa sentença se chama, na prática, um acórdão. Agora, o que causou espécie também para o mundo jurídico brasileiro foi que essa denúncia, essa confecção da peça vestibular, da peça inicial do processo, ela foi feita em 3 dias, num espaço de tempo nunca ocorrido no Brasil, pois os processos judiciais eles se estendem no tempo até dado a grande quantidade de processos. O Moro veio, digamos assim, na imprensa e disse que lamentava, que fez uma brincadeira e que a brincadeira era infeliz, e ele até se lamentava por isso, mas que não tinha o ânimo de ofender. Então diz Sua Excelência, que não estaria
digamos assim, cristalizado o elemento subjetivo do delito. No Código Penal sempre há o elemento subjetivo, no caso presente seria o dolo de ofender. Mas isso tudo dar-se-á através de uma instrução. O que é instrução? É aquelas etapas que fazem parte do processo, inquirição de testemunhas, análise de perícia, etc. No meu ponto de vista, se a sentença for procedente, porque o Supremo é que fala por último, não é verdade? E há uma certa predisposição de Moro no próprio Supremo. Ele largou na frente, depois da porta arrombada, ele foi ao encontro da presidente Supremo, da Rosa Weber, e colocou para ela que aquilo não passava de uma brincadeira, não é verdade, para ter um certo apoio político. Ele é muito ligado ao presidente Supremo, porque quando houve aquela famosa investigação que se denominou Mensalão, ou seja, no primeiro governo Lula, quando foram acusados políticos, principalmente da base do governo, de receber dinheiro para aprovarem projetos, Moro era auxiliar da Rosa Weber. O que significa ser auxiliar da Rosa Weber? É que, normalmente, existe grande quantidade de processos nos tribunais, principalmente nos tribunais superiores. E os ministros podem requisitar juízes de primeiro e segundo grau. E o Moro foi requisitado pela Rosa Weber para auxiliar nas sentenças dos tribunais, que são chamadas de acórdãos. Então, eu diria que, no fim disso tudo, o Moro se está lamentando isso, porque isso está dando uma dor de cabeça para ele. E, no meu ponto de vista, até pode haver um desgaste político. Porém, acho que ele não vai ser preso e não vai, digamos, porque uma pessoa, para ser presa no Brasil, tem que ser condenada a mais de 4 anos no Brasil, hoje. E hoje, principalmente nesses delitos contra a honra, a pena prevista são 2 anos, com acréscimo de quando ela é proferida contra uma autoridade, no caso, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, mas não ultrapassaria 3 anos. Eu particularmente defendo que isso tem que ser modificado, porque, olhe bem, você telespectador, subtrai um guarda-chuva de alguém, ou seja, pega um guarda-chuva de alguém e sai correndo, por exemplo, e com dolo de subtrair, com dolo de furtar, você pode ser condenado a mais de 5 anos de prisão. E você chama uma pessoa de ladrão, chama uma pessoa disso, daquilo, e pode ser condenado por calúnia, injúria ou difamação, e a pena é muito menor. Então nós que eu digo, o direito brasileiro valoriza mais o patrimônio do que a honra das pessoas. Por isso eu acho que isso tem que ser modificado a nível do legislativo, porque quem faz as leis são os legisladores, são os congressistas, são os senhores deputados e senadores. Este programa tem o apoio cultural do Supermercado Estrela, Avenida Vila Machado, 1872, telefone 3222-4246, e também da Garagem Tavares, localizada na Rua Andrade Neves, 2101, esquina com a Dr. Cassiano, box mensal, diário por hora. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 20 horas. Sábado, das 8h30 às 19 horas. Grupo Mendes, com frutas de primeira qualidade, localizada na 7 de setembro, esquina 15, e também na 7 de setembro, e ainda na Andrade Neves, esquina General Neto, Grupo Mendes. Também tem o apoio cultural da MMG Imóveis, vendas e aluguéis, chácaras em geral. Telefone 3227-8847 e ainda 9840-20
57, MMG Imóveis. Estamos conversando com o Dr. Wilson Farias, que foi professor, inspetor de polícia, delegado e promotor de justiça, atualmente com banca de advocacia. Dr. Wilson Farias, com relação ao decreto que o Lula assinou, passando 30% dos cargos de confiança para pessoas negras, qual é o seu pensamento nesse sentido? Olha, o meu pensamento é positivo, né? Evidentemente que os decretos, as leis, elas não podem ficar apenas no papel, né? Mas, em tese, é bom, porque ele valoriza, ele começa a dizer que o negro deve ter, digamos assim, lugar no governo. Ele já sinalizou com a escolha do ministro Silvio Almeida, né, que é um grande jurista, um advogado de São Paulo, que tem renome internacional, e ele hoje, digamos assim, dirige, é o titular do Ministério dos Direitos Humanos. Também colocou uma negra na cultura, que é a ministra da Bahia, que é representante da Bahia, colocou também nas relações raciais uma negra do Rio de Janeiro, que é irmã daquela advogada, daquela vereadora que foi assassinada, Meirelles, como é que é? Foi assassinada lá no Rio de Janeiro. Então ele colocou, já deu os sinais de que vai, digamos assim, valorizar o negro, né? Inclusive ele no governo do PT, vamos ser bem claros, é que surgiram as cotas, né? E as cotas para negros, principalmente nas universidades. Mas eu também penso que essas cotas, que agora fazem 10 anos e devem ser confirmadas, porque na própria lei que criou as cotas, exigia que após 10 anos, já foi em 2012, né? Então, mas eu penso que essas cotas também, além da universidade, elas teriam, digamos assim, que aparecer no segundo grau, exemplificando. O menino teria, digamos assim, num colégio particular, por exemplo, se o menino quisesse estudar num colégio particular, não tivesse vaga numa escola pública, o governo teria que pagar para esse menino. O Chile faz isso, o Chile como país faz isso, né? Ele paga para as pessoas pobres irem estudar em colégios bons, em colégios de nível razoável, né? E oferece bolsas. E eu penso que as vagas, as cotas, não têm que serem apenas no âmbito universitário, e deve se estender para o segundo grau, principalmente para escolas agrícolas, escolas onde se dê um ofício para a gurizada, né? Porque nós nesse país temos uma herança do bacharelismo, não é verdade? E nós hoje, para amenizarmos o problema do emprego, nós temos que fazer com que o menino já saia do segundo grau com uma profissão para conseguir. E eu falo tudo isso, não em causa própria, evidentemente, porque eu tive a felicidade, né, de estudar sempre em escola pública, né, e nunca precisei de cotas, mas as épocas eram diferentes, né? E eu sempre digo, se eu sou alguma coisa neste mundo, eu sempre agradeci a negra Nadir Farias, que era a minha mãe e que lavava para mim poder ir à escola. E eu sempre vou ter esse reconhecimento público, o que é uma obrigação. Doutor Wilson Farias, com relação às escolas, como é que funciona essa tragédia aqui, se houve algum comentário a respeito? Muito embora que faltam poucos minutos para encerrar o programa, sintetizando. Bem, na realidade, Odilon, esse programa teu é tão bom que quando a gente começa a falar, termina o programa. Essa tragédia, olhe bem, essa tragédia que envolveu as crianças, que foi lá em São Paulo, quando um maluco lá entrou e matou uma professora e
que também praticou lesões em crianças de uma escola. Depois teve o problema da Machadinha, onde 4 crianças morreram em Santa Catarina. Isso causou uma, digamos assim, teve uma repercussão nacional fora de propósito e não deveria ser outra, né? Mas isso aí traz várias lições. Em primeiro lugar, eu recordo quando eu era delegado de polícia, a gente não publicava suicídio, porque normalmente, sempre que saía um suicídio e saía na imprensa, havia uma imitação por parte do povo, por parte de determinadas pessoas que, com alguma anomalia, tinham algum problema pessoal, resolviam suicidar-se. E hoje tem um fenômeno das redes sociais. Então eu vejo, olhe bem, eu vejo com bons olhos que o governo, hoje coincidentemente, saiu na grande imprensa que o governo vai estipular bilhões no ensino de todo o país. Vai ao encontro da minha tese de que eu sempre pensei que o ensino deve ser federalizado. O que significa federalizado? É um início isso. Porque nós temos dificuldades no país, uns estados menos pobres em relação a outros, mas na maioria dos estados brasileiros, os professores ganham um salário miserável. Então, entende? E não se faz escola, não se faz educação com salários miseráveis. E essa investida do governo em trazer dinheiro para os estados e para os municípios, e não adianta só criar vigilantes para cuidar escolas, nós temos que trazer a cientificidade para as escolas, a tecnologia. O que significa isso? Nós temos que ter, por exemplo, psicólogos, pessoas que são expertas com X no assunto para tratar disso. E, principalmente, a monitoração, no meu ponto de vista, das redes sociais, porque nas redes sociais há condutas que realmente são incentivadoras para a prática de crime e, principalmente, quando vão ao encontro dessas pessoas que têm um problema, uma psicopatia, um problema que deveriam ser tratadas no campo da doença mental. Dr. Wilson Farias, muito obrigado pela sua participação e, noutra oportunidade, voltaremos a falar sobre a sua história de vida, a sua biografia. Com muito prazer, Odilon. Nós listamos vários assuntos a teu pedido aqui para falarmos hoje, mas o tempo em televisão ele é caro, né? Razão pela qual resta-me agradecer a tua generosidade e dar um abraço para os ouvintes, ou melhor, os espectadores. Muito obrigado, então, pela sua participação. Conversamos com o Dr. Wilson Farias, que foi professor, inspetor de polícia, delegado e promotor de justiça. E hoje é advogado. E hoje com banca de advocacia. Tenham todos uma boa tarde, sempre na certeza de estarmos contribuindo com a sociedade mais certa, justa e perfeita.